no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A revolta contra o descaso da Enel aumenta em todos os municípios do Ceará, com reclamações e queixas dos consumidores que enfrentam prejuízos na prestação ou com a prestação de serviços pela empresa concessionária de energia elétrica. A oscilação da corrente elétrica, a demora no atendimento de pedidos para ligar ou religar a energia estão entre as muitas reclamações que chegam aos órgãos de defesa do consumidor. Como resposta ao descaso da Enel, o Ministério Público Estadual, assim como a Assembleia Legislativa e câmaras municipais do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza, se movimentam para elaborar documentos com mais queixas e reclamações dos consumidores. Uma realidade, Beto Almeida, dura para ser enfrentada no dia a dia pela população, por quem tem comércio e estabelecimentos comerciais que, quando falta energia e a Enel cruza os braços, os prejuízos são inevitáveis. Mas até esse momento são tímidas as respostas do Ministério Público Estadual, da Justiça, dos órgãos de defesa do consumidor, assim como da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais, que cumprem um papel importante no sentido de mobilizar a população contra esse descaso e a indiferença com que a Enel trata o cearense. Mas é uma pauta longa, Beto Almeida. A Enel não dá sinais de preocupação, mas a empresa continua na pauta de debates, tanto no Ceará quanto em Brasília. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, e aos nossos ouvintes. Olha, o que a gente tem aqui, que trazer sempre esse assunto da Enel à tona, como se diz, é para impedir mesmo que o assunto morra, que ele caia no esquecimento, ou se não no esquecimento, na acomodação das forças políticas que representam o estado do Ceará e dos próprios consumidores, Luzenor. Porque esse reajuste, ele já está valendo, já começou. O consumidor vai sentir o impacto no bolso real quando receber as contas do mês de maio, já no mês de junho, a partir do mês de junho, ou até, quem sabe, aí um pouco mais em julho, porque a Enel costuma antecipar contas. Eu, por exemplo, já recebi a minha de junho, não sei você e outros ouvintes. Então eu estou imaginando que esse impacto vai vir mesmo para valer no bolso nosso a partir de julho, porque ela já aplicou, já chegou lá em casa, por exemplo, nem vai vencer minha conta hoje, eu já recebi a do mês de junho, para você ter ideia. Então, mas isso tem esse próprio... Mesmo que você no mês de junho passe o mês inteiro fora de casa, mas a conta já chegou. Já chegou. Aliás, lá em casa isso é uma coisa, é um hábito. É o endereço que a Enel encontra com mais facilidade. Com mais facilidade, não só o seu, Beto, mas de todos os cearenses. Porque a minha chega já com um mês de antecedência, o mês de maio ainda tá rolando, mas a conta já tá lá em casa, já tem uma semana. Então, olha só, semana passada houve o debate no Senado sobre essa questão das tarifas, do aumento de tarifas de energia, que não se restringe apenas da Enel. Nós estamos batendo nesse assunto aqui para a Enel, porque ela é a concessionária, é a distribuidora de energia que nos domina, que tem os cearenses sob cativo mesmo em relação ao serviço prestado, mas é bom que se diga que tem pelo menos 8 concessionárias que estão no olho desses debates também em outros estados, tá? E além disso, é bom que se diga que na semana passada foi aprovado o regime de urgência daquele projeto de decreto legislativo do deputado Domingos Neto, que pede exatamente explicações sobre os parâmetros utilizados para aprovação desse reajuste tarifário e mais que isso, Luzenor, pede a suspensão do índice de média R$ 25 de aumento na conta de energia do Ceará. Já aqui na Assembleia Legislativa, na sexta-feira, foi aprovado, Luzenor, exatamente nota de repúdio para Enel e para a Aneel. Olha, pode parecer pouco, mas isso se soma a uma série de ações que colocam a Enel entre as prestadoras de serviços personas non grata no estado do Ceará, pelo péssimo serviço que presta, pelo descaso com os consumidores e principalmente por estar por aí até agora se recusando, Luzenor, a sequer admitir a possibilidade de rever o índice de reajuste. E a Enel diz isso, você sabe por quê? Por que ela diz isso? Ela diz o seguinte: eu tenho hoje o acordo, o aval e a assinatura da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então a Enel diz o seguinte: estou segura.
Se a ANEEL, que é a agência que está aí exatamente para avaliar esses contratos, deu o aval, por que ela vai dizer que vai pensar em reduzir isso, Luciano? A Enel é uma empresa concessionária, uma empresa privada, concessionária de serviços públicos estaduais, jamais irá abrir mão de um benefício que foi concedido de forma graciosa ou não pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O que cabe nesse momento, Beto Almeida, é o consumidor em qualquer parte do Ceará, continuar pressionando, continuar cobrando e fazendo valer a voz para chegar aos ouvidos dos vereadores, dos deputados federais, dos deputados estaduais. Porque você faz referência a esse voto de repúdio aprovado pela Assembleia Legislativa, mas é um gesto simplista, simples, simbólico, sem nenhum significado, apenas uma simbologia. Pronto, aprovamos. Estamos revoltados. Revolta maior é dos consumidores, é da população que sofre a cada momento com prejuízos quando há oscilação na corrente elétrica, o equipamento eletrônico queima, tanto de consumidores residenciais quanto de consumidores industriais, empresariais, e nada é feito. Se você entra com uma reclamação contra a Enel abre um procedimento de investigação que dura 1 mês, 2 meses, até o consumidor cansar. Se você vai à justiça, é uma demora interminável. Então, essa simbologia da Assembleia Legislativa é insignificante. Já disse aqui que a Assembleia perdeu a oportunidade de, no passado, criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o descaso da Enel com os consumidores no Ceará. Essa oportunidade foi perdida e, como estamos em ano eleitoral, todos querem aí levantar essa bandeira para sensibilizar você, ouvinte, internauta, você, consumidor, consumidora, eleitor ou eleitora, todos de olho nas eleições de 2022. Mas você, consumidor, consumidora, não deve ficar calado, não deve ficar no silêncio. Bata a porta do Ministério Público Estadual, bata a porta da Justiça e dos órgãos de defesa dos consumidores, porque o silêncio é o que mais agrada a Enel. Concordo com você quando você diz que a Assembleia já tem mais do que indícios suficientes, Luciano, para abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Não o fez até agora. Assinou uma ação civil pública em conjunto com o Ministério Público Estadual, o DECOM, e também já anunciou a formação de uma comissão suprapartidária para analisar exatamente o contrato de concessão da distribuidora de energia. São duas ações, vamos dizer assim, que pontuam, que são importantes, porque a partir, inclusive, dessa análise desse contrato, muitas coisas podem acontecer, inclusive dar o pontapé esperado para essa tão aguardada CPI da Enel aqui no estado do Ceará. E em Brasília você disse que tem também esse debate sobre a Enel, não apenas a Enel Ceará que entra nessa agenda, mas também outras concessionárias de fornecimento de energia elétrica no Brasil inteiro. E aqui no Ceará, voltando para a nossa realidade, Beto Almeida, na sexta-feira nós fizemos questão de registrar a revolta de consumidores dos municípios de Aratuba e Capistrano, Mulugu, melhor dizendo, ou consumidores em todos os municípios do maciço do Baturité, com registros sobre a falta de energia elétrica, a demora na retomada do serviço. Isso fez com que quem tinha ou quem tem atividades comerciais, Beto Almeida, como estabelecimentos na área da alimentação, sofreu prejuízos, porque o sorvete que estava guardado derreteu, os produtos laticínios também tiveram problemas, assim como carnes e verduras. É um descaso que ninguém paga. Quem acaba no prejuízo é o próprio consumidor, é o próprio estabelecimento, dono do estabelecimento. Uma das mensagens encaminhadas aqui à produção do Jornal Alerta Geral, para quem nos acompanha aqui nas redes sociais do Ceará Agora, com registro da voz de um consumidor revoltado com essa história da Enel. A Camila já está... Sexta-feira, 6/5 de 2022. Dá pra ouvir aí, ô Camila? Vamos ouvir aqui energia o no que Camarada diz de Baixo, esse dando consumidor sobre a 113. medição da corrente elétrica. A gente volta aí com o início, agora sim. Direto Vamos da acompanhar. tomada. Sexta-feira, 6/5 de 2022. Energia no Camarada de Baixo, dando 113.
Direto da tomada. O eletricista faz Máquina. a verificação aí, tecnicamente acompanha Beto Almeida, e esse é o descaso da Enel, não apenas com moradores dos municípios da região do Maciço do Baturité, mas também com consumidores de outras regiões. Até quando, Beto Almeida? Até quando, Luciano, realmente o poder público e os políticos que nos defendem fazer esse trabalho e, inclusive, pressão sobre a distribuidora de energia que nos presta serviço aqui no estado do Ceará. Olha, essa audiência pública que vai ter na Câmara dos Deputados na próxima quinta-feira às 13 horas, é bom que o pessoal acompanhe para ver como é que vai ser mais uma vez as explicações da Enel e da ANEEL. Esse pedido, inclusive, de audiência é do deputado federal aqui do Ceará, Danilo Forte, e o argumento, um dos argumentos é o seguinte: como é que explica o Ceará, Luciano, ter em média 25% de reajuste, sendo que o setor rural vai ficar com 32% de reajuste? Olha só, os outros estados que estão reclamando, em Alagoas foi 20%, Luciano, em média de reajuste. Na Bahia, 21%, 17% no Mato Grosso do Sul, 20% em média no Rio Grande do Norte. E o nosso, esses percentuais que a gente já viu, que são considerados abusivos, não sou eu que estou dizendo isso, nem é você. Abusivos porque qual a diferença, Beto Almeida, do perfil do consumidor de Alagoas, do Pernambuco ou do Mato Grosso em relação ao cearense? Os insumos são diferentes ou a Enel tem um custo maior para fornecer essa energia? Eu fico me perguntando como é que a ANEEL, que é a agência que existe hoje exatamente para fazer essa mediação, para fazer essa análise, inclusive técnica, como é que se aprova esses dados, esses índices? Quais são as justificativas? Quais são os critérios adotados? Rapaz, é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Sem colocar, Zeno, o seguinte, que no Ceará a gente paga essa conta, eu fico me perguntando assim, por quê? Porque o Ceará hoje é autossuficiente na geração de energia, inclusive de energias alternativas. Nós temos hoje uma produção altíssima de energia solar, de energia eólica. E aí é o seguinte, a gente acaba pagando essa conta quando a gente poderia ter, era uma recompensa por gerar uma energia excedente que nós temos hoje.